Em relação ao governo, esta maioria absoluta está, na minha opinião, a matar-nos a todos, lentamente. Completamente. Parece aquelas máquinas de tortura da época medieval, não é? Exato, as guilhotinas. O que é que tem que acontecer? Para- Na para- vossa opinião, na vossa chega e na tua opinião também, logicamente. A primeira coisa que tem que acontecer neste país são duas É o coisas. governo sair? Eu tenho uma opinião um bocado diferente. Eu acho que é a sociedade e a cultura que vão mudar a política e não a política que vai mudar a sociedade. Ou seja, de nada nos vale nós mudarmos o partido político e ir para lá o Chega, ou ir para lá o Bloco, ou ir para lá a Iniciativa Liberal, se depois a nossa mentalidade enquanto povo e portugueses é pá, que ele ganha mais do que eu e, portanto, ele devia ganhar menos e não era eu que deveria estar a lutar para ganhar mais do que o outro, estás a ver? Não há esse sentimento de competitividade. Eu até acho o contrário, sabes? Eu acho quê? que os políticos... Um deputado ganha 3.600 euros, não é? É, sim, exatamente. Eu acho que os sim. políticos deviam ganhar pelo menos 10.000 euros. No mínimo. Eu sou a favor de que os políticos devem ser bem pagos. Os políticos têm que ser muito bem pagos. Porquê? Porque primeiro Corrupção. estão... Não só, mas primeiro estão numa posição de uma envergadura que não existe. Não, e o escrutínio Não é existe. lixado. É isso, Sim. um peso Yeah. gigante. Estão ali para melhorar o país. Ou seja, 3.600 euros não é um salário de outro mundo. Não é, não é. Não é. Um empresário bom ganha muito mais do que isso. Completamente. Portanto, acho que uma pessoa que está numa posição em que pode mudar a vida de um português e dos portugueses no geral, tem que ser muito bem pago. Primeiro, porque o merece, porque está num papel importante, e segundo, para evitar que haja corrupção. Eu concordo plenamente e até sou a favor de uma coisa, que se aumenta o salário, embora o Chega, por exemplo, é a favor da redução do salário dos deputados, eu acho que deve haver menos deputados, mas com melhor O salário. melhor salário. Eu acho que Também acho que sim. isso seria melhor. Por dois motivos. A primeira é a questão da corrupção, há menos evasão fiscal e, ao mesmo tempo, epá, estamos a falar de alguém com uma representatividade institucional que é complicado de assimilar. Porque, por Não exemplo, é à toa, desculpa só interromper, sim, não é à tranquilo. toa que nos últimos 6 anos acho que foram 191 membros do governo que estão com processo em tribunal, não é? Por corrupção. Opa, sim. em que a maior parte, logicamente, já sabemos que é do PS E os que vai nós continuar a e ser. os que nós sabemos que estão, porque depois Sim, ainda fora há os mais. outros, lógico, Fora os fora outros, os outros, estás a ver? fora os Fora os outros. outros. Mas pá, para isto mudar, as primeiras coisas que têm que acontecer, falando somente política, são duas coisas. A primeira, um controle muito maior daquilo que são as nossas fronteiras, porque é inconcebível nós continuarmos a aumentar a criminalidade aqui internamente com os níveis excessivos de imigração que temos. E a segunda, um choque fiscal enorme. Quando eu digo um choque fiscal, tem que ser gradual. Por exemplo, tu deves conhecer uma medida que eu sou extremamente favorável, e aí o Chega e a Iniciativa Liberal estão em concordância, que é a taxa única de IRS. Não, nós neste momento temos 9 taxas, mas eu acho que se deveria ser feita apenas para uma. Não diretamente, mas gradualmente, ou seja, baixas de 9 para 3, e depois para 2, e depois para uma. Eu não posso continuar com um país com taxas de IRS que na mais alta taxas a 50% e dizer que isto é apelativo para o investimento direto estrangeiro. A Irlanda, por exemplo, que há 10 anos atrás estava numa situação económica e política semelhante à nossa, completamente desfazida a nível económico, hoje em dia, graças a um choque fiscal brutal, por exemplo, o YouTube, onde nós somos pagos diretamente, está sediado na União Europeia, na Irlanda. E o que eles conseguiram sair da crise foi através da sediação de empresas dentro do próprio território irlandês. Coisa que, por exemplo, poderia ser feita aqui em Portugal. Tentou-se fazer uma coisa semelhante na altura do Passos, só que depois o PS não permitiu. Portanto, logo aí é um exemplo, com desvalorizações fiscais e não sei o que, não sei o que mais. Mas isso era a primeira coisa. Mas depois permitem que estrangeiros venham cá para ter filhos e pensar andar. Exato. E isso, pá, eu não consigo. Não, e o pior é que depois, se nascerem cá, têm direito à cidadania portuguesa. Certo, também. E logo são cidadãos europeus e podem circular à vontade na União Europeia. E o problema é, quem é que são estas pessoas? De onde é que elas vieram? Qual era o registro criminal? O que é que elas fazem? Quem são os seus familiares? E depois chegamos ao cúmulo, como aconteceu para aí há 1 ou 2 anos atrás, quando tínhamos gajos do Iraque que estiveram no Estado Islâmico aqui em Portugal, que trabalhavam num call center em Lisboa. Pá, isto não é um grupo de assaltantes ali de Mira Sintra. É o Estado Islâmico. Pá, malta que Claro que não vão ser todos, nem a maioria, não vai ser nenhum. Não vai ser, ou quase exatamente. nenhum, mas basta haver 1 ou 2, é lógico, tem que haver esse controle. A questão é, completamente, é essa a questão. Imagina, as pessoas podem dizer, mas é mais de 90% que não é. Vamos imaginar que 90% não está com ligações a grupos. Mas se nós, Que seja 99,9. mesmo assim, Vai ser isso. basta um gajo para fazer um atentado e matar não sei quantas pessoas. Nós, nas últimas semanas, já tivemos aquele caso do Afegão há umas semanas atrás. Tivemos malta de gangues sul-americanos que entraram aqui também ilegalmente, acho que proveniente do Brasil, em situações calamitosas. Está bem, mas também há outro exemplo. Também tens portugueses a fazer as mesmas merdas, Por isso não é? mesmo, se eu já tenho malta que aqui nasce, que são uma cambada de atrasados mentais, criminosos, eu não preciso de importar mais. Para isso já me basta os atrasados que aqui nascem e andam a cometer criminalidade e que deviam estar na prisão. Isso, por exemplo, as pessoas mas os portugueses também fazem. Por isso mesmo,
eu já tenho que aturar estes parvos que nascem aqui, já tenho que me preocupar com eles, eu não preciso de me preocupar com a malta que vem do Médio Oriente ou de outras zonas do globo que praticam criminalidade e eu não sei quem é que eles são. Isso é problemático. Se uma pessoa quiser vir, vem para Portugal, dizer o que é que quer fazer, apresenta registro criminal e aí poderá começar aqui em Portugal, independentemente de onde vem. Exceto da União Europeia, porque há livre circulação de pessoas e não sei o quê, é um caso diferente. Mas fora desse espaço, é um bocado por aí. Ok, mas qual é que teria que ser a mudança para nós realmente darmos a volta à situação? Isto aqui já é uma pergunta mais complexa, mas é uma pergunta importante. É uma pergunta importante porque imagina que alguém entra agora no podcast e eu estou-te a perguntar isto. O que é que tem que ser feito para realmente Portugal melhorar e sair desta crise e sair deste poço, do fundo do poço, neste caso? Aí a questão já é mais económica e não tanto social. Eu falei-te agora da questão da imigração e do controle das fronteiras. Eu acho que a nível económico, eu falei do choque fiscal também, e eu acho que o choque fiscal deve ser feito primeiro para os contribuintes, ou seja, para as pessoas que consomem. Porque eu, consumindo em primeiro lugar, estou a dar uma mensagem direta às empresas que têm mais poder de compra. As empresas percebem, bom, as famílias, agente económico, que somos nós, apesar de não sermos família, mas indivíduo, têm mais capacidade de consumo. Ao perceberem que há mais capacidade de consumo, vão começar a produzir mais. Mais produção invalida, ou neste caso valida, maior capacidade de contratar trabalhadores. E isso são mais pessoas a receber salários, mais investimento direto estrangeiro e direto nacional, com esse choque fiscal. Essa é a primeira. Qual é a segunda coisa que tem que ser feita? Um corte fiscal também. Há duas coisas muito importantes, que são políticas fiscais expansionistas, que é isto, de redução de impostos, para promover o consumo e também a produção, com descidas de IRC, por exemplo, ou abolições de IMI, que eu defendo também, e outras que são políticas orçamentais retracionistas. O que é que isto significa? Significa que vais diminuir o gasto público. Ou seja, vais fazer com que o tamanho da administração pública, o gasto que o Estado tem através das contribuições que tu dás ao Estado, seja menor. E tu cortas aí um bocado do financiamento. E isso tem que acontecer, ou seja, um choque fiscal na medida política fiscal expansionista, em que diminuis impostos, e uma política orçamental retracionista, em que diminuis a despesa pública. E ao diminuir a despesa pública, vais conseguir curar, entre aspas, um problema estrutural que nós já temos quase há 20 anos, que é a nossa dívida pública. Nós devíamos ter a dívida pública a cerca de 60% do PIB, temos a 113%. Então é uma coisa muito, muito grave. Ter dívida não é mau, mas ter dívida a 113% do PIB é exponencialmente prejudicial para nós. E, portanto, a partir daí conseguias fazer, logo fazendo estas duas coisas, expansionismo fiscal e retracionismo orçamental, com estas medidas concretas, logo aí as ramificações económicas e financeiras, através da banca, a valorização nos mercados, etc., vêm por arrasto. Portanto, estes dois pontos, a nível económico ou financeiro, seriam, a meu ver, fulcrais para isso. E porquê é que o Governo não faz isso? Porque não convém. A administração pública, por exemplo, é uma forma que o Partido Socialista tem de conseguir ganhar muitos votos. A administração pública, que é um agente económico, não se esqueçam disto, tem, neste momento, cerca, se não estou em erro, o número é quase 800 mil trabalhadores, uma coisa assim do género, na função pública. E, na altura, até a 2015, quando o Costa chegou ao governo, eram 500 mil, ou seja, quase que duplicou em apenas 8 anos. É prejudicial. Eu não sei se até é mais de 1 milhão de pessoas na função pública. Enfim, o número aumentou bastante. E porquê? Porque o Estado sabe, ou neste caso o Partido Socialista sabe, que quanto mais pessoas estiverem na função pública, mais votos garantido tem, porque sabe que mete ou mantém essas pessoas nesse tipo de trabalhos, mesmo com remunerações baixas de 800 ou 900 euros. Tu fizeste uma entrevista há poucos dias a uma senhora, uma velhota, que disse, não, o Costa é que é bom porque ele aumenta 10 euros ao ano. A avó da minha namorada, percebes? sim. Pronto, exatamente. Pronto, essa senhora é a representação, quase a personificação do... De 4 milhões de portugueses? Sim, precisamente. Porque nós temos um país envelhecido. Exatamente. E repara que os 4 milhões não é por acaso, porque há 4 milhões de pobres em Portugal. Sem as ajudas do Estado, Portugal tem 4 milhões de pobres. Ou seja, 40% da população vive no limiar da pobreza. Certo. Portanto, é um bocado por aí. Não convém ao Partido Socialista nem ao Partido do Governo, porque consegue manter a quantidade de votos que os garante a continuidade no poder. Ou seja, no fundo, aquilo que tu estás a querer dizer é que o PS pensa no próprio umbigo em vez de pensar no país. Sim. Sim. E é um lobby que dura há muitos anos.